E chegamos na metade da segunda temporada de Anéis do Poder, e quem acompanhou até aqui já conseguiu pegar diversas diferenças dos livros de Tolkien que ficaram de fora dos filmes do Senhor dos Anéis, além de estabelecer novas teorias com alguns personagens originais que já dão alguma ideia daquilo que está por vir. E metade da temporada, né, gente? Estamos falando aqui do episódio 4, tudo bem que eles lançaram 3 episódios de uma vez, então a coisa tá bem acelerada, mas eu tô sentindo que a série tá passando bem rápido. De qualquer maneira, esse episódio teve bastante ação, né? Teve ali muita lutinha de espada, lutinha de elfo. Eu sei que a galera sente bastante falta de ação nessa série, uma das maiores reclamações que eu tenho ouvido por aí em relação a ela, que às vezes está muito lento, está muito chato. Então aqui teve bastante ação, né? Teve bastante coisa acontecendo aí. Foi um episódio onde se falou muito em confiança. Eu acho que esse é um dos temas legais pra gente falar sobre esse episódio. E que, assim, eu não sei vocês, mas assistindo nesse momento que a gente tá agora vivendo, cara, ver esse episódio e não fazer uma reflexão, uma comparação com a realidade que a gente tem aqui no Brasil hoje, é assim, pra mim foi um tapa na cara. Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Aconteceu muita coisa nesse episódio, mas basicamente eu acredito que os pontos principais sejam os avanços das tropas de orcs lideradas pelo Adar até Eregion para confrontar os elfos que estão lá, e também na jornada dos pés peludos ali, envolvendo o Tom Bombadil, o Estranho, enfim, coisas acontecendo separadamente, mas que são importantes para a história. Vamos começar falando dos elfos então. Eu não sei vocês, tá? Mas pra mim, às vezes, é um pouco forçada essa picuinha do Elrond com a Galadriel. Não é necessariamente uma reclamação, eu entendo que está sendo plantado aqui aquilo que será o resultado lá no futuro, né? Do Elrond sendo o último grande líder sábio dos elfos na Terra-média, antes que eles partam, que é o que a gente vai ver lá no final do Senhor dos Anéis, e a Galadriel posteriormente se isolando com os outros elfos lá em Lothlórien. Então eles vão se separar, vão se dividir, cada um vai seguir o seu caminho. Eu entendo que tudo isso está sendo plantado aqui, mas às vezes realmente fica meio forçado, sabe? Tanta coisa acontecendo e aí tem aquela cenazinha encaixada para mostrar uma rixa entre eles, mas enfim, né? Nada que necessariamente prejudique aqui. A verdade é que tudo se resume à confiança, porque o Elrond não confia no poder do Anel. Ele ainda acha que tudo é uma armadilha do Sauron. Ele não está necessariamente errado, apesar dos Anéis dos Elfos serem diferentes dos outros anéis. Afinal de contas, o Sauron não conseguiu manipular, né? Ele não conseguiu corromper aqueles 3 anéis, mas sim, eles fazem parte de todo o grande esquema dele. Mas também ao mesmo tempo ninguém confia na Galadriel, o rei não confia, o Elrond não confia, nem ela confia em si mesmo. Afinal de contas, ela entende que foi através dessa ira, desse fogo interior que ela tem, que o Sauron conseguiu plantar a sementinha do mal dentro dela, então ela acaba tendo medo de ser manipulada outra vez. De qualquer maneira, muito se resume à confiança aqui. O que me faz gostar bastante da Galadriel, ela sendo ali como uma semi-protagonista, né, já que nós temos diversos arcos, diversos núcleos aqui, mas quando se fala em elfos, ela e o Elrond são basicamente os grandes nomes da série. Eu gosto de ver como ela é uma dos elfos mais humanizados, né, porque tem aquela coisa do elfo com cara blasé o tempo inteiro, né, cheio de frescurinha e tal, e ela é impulsiva, ela tem essa coisa, essa teimosia, essa raiva, então eu gosto de ver como a personagem ela realmente tem algo diferente nela, né? Tem algo muito diferente nela, que sempre me lembra aquela cena dela lá no Senhor dos Anéis, quando o Frodo oferece o anel a ela, e ela fala que, olha, não, por favor, não me oferece isso, porque se eu tivesse contato com isso, alguma coisa daria errada, né? Ela sabe que dentro dela tem uma sombra, tem alguma coisa que faz dela ser diferente dos outros elfos. Mas assim, não dá para esconder que as coisas não estão acontecendo, tanto que eles mandam aquela tropa, né? Não é bem uma tropa, manda aquela patrulha de elfos para Eregion, lideradas pelo Elrond, e aí de novo a coisa da picuinha ali com a Galadriel e tal, mas tudo bem, para ver o que está acontecendo. Eles não têm ideia que o Sauron tá lá com
o Celebrimbor manipulando, fazendo anel para anão, vai fazer anel para humano. Eles não têm ideia do que está acontecendo, mas sabem que alguma coisa está errada, né? E mandam eles para lá. E aqui a gente já vê o anel demonstrando mais uma vez alguns dos seus poderes ali com uma certa clarividência para Galadriel, né? Que ela tenta mostrar isso para o Elrond, mas ele, né, como a gente já disse aqui, não confia que nada de bom possa vir do anel. O que leva eles ali naquela jornada ao encontro com as criaturas tumulares, né, ou coisas tumulares, como ficaram ali na tradução, que é uma espécie de zumbis bombados, né? Eles são criaturas que são seres, espíritos, enfim, entidades que faz uma possessão com corpos mortos e aí manifestam aqueles poderes, enfim. Então é uma coisa que inclusive nos livros também eles são bem misteriosos. Porque no original essas coisas tumulares, né, elas habitam os túmulos da Floresta Velha de Eriador, que existem, sei lá, desde a Primeira Era, né? E esses túmulos foram feitos pelos ancestrais dos Edain, antes que eles entrassem em Beleriand. Ou seja, são muito, mas muito velhos. Eu vi inclusive gente elogiando essa cena de luta ali com essas criaturas, e boa parte disso talvez seja porque foram feitos com efeitos práticos, né? Tinha gente vestida ali, tinha uns bonecões e tal, então é sempre melhor porque você contracenar com fundo verde. Então, de novo, cara, efeitos práticos são sempre melhores que efeitos digitais. É claro que você tem uma pós-finalização em CGI, isso é óbvio, mas eu gosto que a série ainda se preocupa em usar efeitos práticos. Você vê os caras lá maquiados de orcs, né, com a boca babando, aquela gosma preta, tá, os olhos amarelados. Então é sempre muito mais legal ter efeitos práticos. De novo aqui a gente vê que o anel manifesta mais um dos seus poderes, que é o poder de cura, né, que a Galadriel acaba manifestando mesmo que sem querer, e ela tendo a sagacidade de entregar o anel pro Elrond e falar, cara, vai, porque isso aqui é mais importante do que a minha vida, né? E ela fica lá para ganhar tempo para eles e acaba sendo capturada pelo Adar. E aí resta saber agora o que vai acontecer. Eu acho que o Elrond, em algum momento, ele vai cair em si de que, cara, eu também preciso usar o anel, preciso confiar no anel de alguma maneira, porque não tem alternativa para eles. E a gente falou agora há pouco sobre a questão de confiança, e isso é bem mostrado no arco ali envolvendo as Terras do Sul, né, com a busca do Arondir, do Isildur e da Estrid pelos humanos que estão desaparecidos, foram capturados, eles não sabem muito bem o que aconteceu, né, o Tel tá entre eles, porque assim, cara, é o arco mais ferrado, né, é a galera que tá mais arrasada, para não dizer outra coisa, nesse momento, porque eles ainda estão lidando com os efeitos daquela calamidade que deu origem a Mordor. Eles têm que lutar contra orcs, têm que lutar contra wargs, né? Vai aparecer trolls agora, e tem humanos também, né? Tem a galera ali que está servindo Adar, tem os povos que ficaram meio selvagens, então você vê humanos contra humanos, então assim, não dá para você descansar, confiar em ninguém. Inclusive, essa é uma das características que fazem com que as outras raças julguem, né, e até desprezem os humanos, porque é óbvio, existem rixas entre os anões, existem rixas entre os elfos, até entre os hobbits, né, ali entre os vizinhos e tal, você vê que tem às vezes uma certa animosidade, mas só os humanos se matam e guerreiam entre si dessa maneira. Então é a coisa da ambição, da inveja, do ódio nos humanos é sempre muito mais presente, né? Então aqui isso fica bastante claro. E tem a revelação, né, da coisa da Estrid ter feito parte de um grupo ali dos servos de Mordor, enfim. Cara, é aquela coisa do julgamento moral, né, de que durante a guerra, às vezes você faz aquilo que tem que fazer. Esses dias agora, eu fiz aqui no canal, né, quem tem acompanhado outros conteúdos que a gente faz aqui, a gente tá fazendo também análise episódio a episódio de Entrevista com o Vampiro. E na segunda temporada também teve uma parte ali onde você vê uma das personagens, né, já que essa série agora, só fazendo um pequeno parênteses aqui,
onde a série ela se passa ali em um período pós Segunda Guerra Mundial, onde você vê o caso daquelas mulheres que na França, né, colaboraram ali com a ocupação alemã, então elas se envolveram com oficiais alemães, enfim, e quando acabou a guerra, né, que os alemães foram expulsos, os próprios franceses hostilizaram essas mulheres, né? Os homens, alguns foram mortos, foram exilados, mas as mulheres foram humilhadas, foram agredidas, né? Tiveram os seus cabelos raspados, marcadas a ferro quente às vezes, mostrando que, olha, não dá para confiar nessas pessoas porque durante a guerra elas ficaram do lado do inimigo. E assim, tem toda uma questão moral, porque às vezes você não fica porque você é mau, às vezes você não fica do lado porque você corrobora com aquelas opiniões. Mas às vezes você só quer sobreviver, cara. Principalmente se você tiver família, se você tiver filho, né? Às vezes você tem que fazer o que você não quer porque você está pensando na sua própria sobrevivência. Eu acho que isso não é nenhuma questão... você está passando pano e tal. Não é, cara. Eu acho que assim, cada caso é um caso. E acho que só quem vive na pele, né, uma realidade como essa sabe. Né? Logicamente que eu estou trazendo isso muito mais para o mundo real do que para a série. Na série você vê que ele realmente tem aqueles humanos que querem servir Mordor, né, que querem servir o mal, mas também você tem aqueles que estão ali porque estão com medo, cara, querem sobreviver de alguma maneira. Então é uma realidade muito, muito dura que a série mostra nesse momento. E é legal como esse arco fecha na coisa dos entes ali, mostrando que eles é que estavam agindo, afinal de contas a própria natureza os chamou. Né? De novo, a criação de Mordor foi uma coisa que abalou a Terra-média inteira, né? Machucou a Terra-média, literalmente. Então, quando os entes chegam ali é porque os orcs já estão destruindo as matas, já estão fazendo armas e acessórios, equipamentos, enfim, para marchar em guerra novamente. Né? O mal de Sauron está voltando, então a natureza está sofrendo com isso. E os entes, como seus guardiões, aparecem ali, tem aquela coisa com os humanos e a promessa de que aquelas terras não serão afetadas, né? Novamente ali do que seria a Floresta Negra, que é uma coisa que o Gandalf vai falar, né, lá na frente, lá quando você estiver vendo o filme do Senhor dos Anéis, ele vai comentar sobre isso, né, de pactos e tratados que foram feitos para que aquelas terras fossem deixadas em paz, enfim, então a gente vê essa referência aqui e agora. E é o que eu falei no início do nosso vídeo, né? Você vê que como a ironia da vida às vezes acontece, porque o Tolkien já falava, ele já tinha essa consciência ecológica há tantos anos atrás, né? Ele que viveu em um tempo que não recentemente, né, já haviam ali boas décadas, mas já se sentia alguns efeitos da questão da Revolução Industrial, né? Então lá na Inglaterra mesmo, no Reino Unido, já se sentia o efeito de você criar indústrias e a poluição, o desmatamento e aquilo tudo, e o Tolkien já era um cara muito consciente nesse sentido, né? Ele já trabalhava esses temas ali, você vê que a presença dos entes são sempre em relação a isso, e aí você termina de ver uma série que fala de um mundo mágico com orcs, elfos e árvores falantes, e aí você liga no jornal e você tá vendo lá queimada para todo lado, né? As pessoas aí em São Paulo, no centro-oeste, que o povo tá tendo que usar máscara de novo, porque não tá conseguindo respirar. Já tem lugares aí do nosso país que estão com altos níveis de gases tóxicos na atmosfera. Tem lugar que tá chovendo chuva preta, cara. Chuva preta, parece que a gente tá vivendo em Mordor, sabe? Um calor desgraçado o tempo inteiro e chovendo água preta do céu. É complicado, né, cara? Chega a ser, assim, ironicamente triste quando a gente pensa nesse tipo de coisa, né? Então acaba sendo um tapa na cara quando a ficção te mostra um negócio que foi escrito há tantos anos atrás, mostrando que nesse sentido a humanidade não mudou em nada, né? Ela só piorou. Mas, enfim. E não podemos fechar esse episódio sem falar da jornada dos pés peludos e do nosso estranho, que encontra ninguém menos que Tom Bombadil, um dos personagens mais misteriosos da Terra-média
e que foi ignorado nos filmes do Senhor dos Anéis. Cara, o próprio Peter Jackson já disse em entrevistas de que não tinha como encaixar de maneira orgânica o Bombadil nos filmes, porque ele é um personagem cuja a origem você não sabe direito, os poderes você não sabe direito, né? Nem a raça dele efetivamente o que ele é. E tem aquela coisa dele falar por enigmas e tudo mais. Ele é uma espécie de mestre dos magos, digamos assim. E só que quebraria o ritmo da história, né? Você vê que a jornada nos filmes ela é bem retilínea. Então você colocar o Bombadil ali, ou ele ia ficar muito solto, né? Ia ficar assim, uma coisa muito acelerada, sem necessariamente ter uma importância na história, ou ele ia travar aquela dinâmica da narrativa como estava sendo feita. Então, o Peter Jackson resolveu remover o personagem, mas na série agora ele aparece e é aquilo, né? É uma criatura extremamente antiga, poderosa, que está chegando ali como alguém muito sábio para ajudar o estranho. E de novo, vai ficar nesse mistério de ninguém. Eu acredito que a série também vai deixar em aberto sobre realmente as suas origens. E eu nem vou tentar dar pitaco aqui sobre origem, teoria, nada em relação a ele. Eu vou deixar isso para os especialistas em Tolkien. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que a gente está fazendo as análises só a partir da série, né? Eu não sou um grande especialista em Tolkien, não li o Silmarillion, não li Contos Inacabados, não li essas coisas mais que contam mais a antiguidade da Terra-média, então eu não vou me arriscar nisso. Só que ele é um cara extremamente forte, né? Tem essa coisa dele ser extremamente poderoso, né? Inclusive um anel não tem efeito sobre ele consegue tocar ali, interagir com o anel sem sofrer a influência de Sauron, e ele é muito velho, né? Ele tá na Terra-média desde antes da chegada de Morgoth, né? Desde antes da grande Guerra da Ira. Eu não vou saber dizer agora qual é o nome original que os elfos dão a ele, mas é alguma coisa como, sei lá, o velho pai, né? O mais antigo, alguma coisa nesse sentido. Então ele é realmente um personagem muito interessante que tem a coisa da metáfora de que, na verdade, ele seria o, entre aspas, o cajado que o estranho estava procurando e tal, para dar orientações a ele. De novo, né, a série brincando com a gente se o estranho é o Gandalf ou não é. E por fim, temos os nossos pés peludos ali, a Nori e a Papoula encontrando uma tribo de grados. E é legal a gente focar um pouquinho nisso aqui, porque pés peludos, grados, hobbits como um todo, né, de maneira ampla e genérica, são muito diferentes. Eu digo diferentes na aparência física. Você vê que os grados fisicamente eles são diferentes de outros hobbits ou dos próprios pés peludos que a gente vê ali, pela cor da pele, pelo cabelo, pelo modo como eles vivem. Eles têm uma cultura própria, eles têm uma coisa mais religiosa ali, uma espécie de culto entre eles, né? Eles não são nômades como os pés peludos, eles vivem naquelas tocas de areia ali nas rochas, naquela vila. Então o próprio costume, a própria cultura é diferente, né? E aí a gente descobre que o Sadok, na verdade, ele era um Grados que migrou porque teve uma visão de um lugar profético, idílico, onde o povo pequeno, né, os grados, enfim, e outros poderiam viver em paz e harmonia e longe dos males, enfim. Assim, pra mim tá muito claro que ele teve uma profecia, que ele teve uma visão do que seria o condado, cara. Né? E é legal porque os hobbits sempre foram os personagens centrais das histórias de Tolkien. Só que, perante outras raças, eles nunca tiveram nenhuma complexidade. Né? Os elfos têm a coisa deles virem, né, de Valinor e toda a mística em torno dos elfos, né? Os anões também, você tem ali a coisa das tribos e das guildas e tal. Os humanos, né? Você tem os Númenóreanos, você tem os povos do sul, e aí você vai mexendo ali com cada tribo, ou seja, cada raça tem a sua história, tem as suas complexidades. E os hobbits sempre foram só os hobbits, né? E aqui a gente vê, pelo menos pra mim, essa um pouco mais de embasamento, um pouco mais de substância
mostrando que, na verdade, os hobbits que a gente vai conhecer lá na frente foram a junção, a migração de muitos povos, sabe? A miscigenação de povos pequenos ali que vão dar origem aos hobbits. Então, mesmo até eles chegarem na fundação do condado, houve muita luta, houve muita coisa para chegar até ali, né? E só termina ali em aberto até o momento qual é o papel do Mago Negro nisso tudo. Pois é, né, gente? Episódio bom. Esse episódio 4 eu achei bem legal, aconteceu bastante coisa aí pra gente refletir, teve ação, teve filosofia, né? Teve mensagem ecológica, teve de tudo. Aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando das análises aqui também, né? Dê aquele like pra gente, o dislike se você não tenha gostado, né? Deixa um comentário aí também que ajuda a engajar, tá bom? Se você estiver curtindo o nosso trabalho aqui, deixa uma perguntinha, um comentário aí que ajuda a engajar os vídeos também. E se você puder, se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Já tá saindo aqui também a análise do episódio 5 aí pra gente ficar em dia com a série, beleza? É isso, pessoal. Vou ficando até aqui, até a próxima. Valeu!